Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo, este que vos fala. Hoje nós estudaremos parônimos e homônimos, ou se você preferir, homônimos e parônimos. Mas antes de iniciarmos a aula, eu já quero te pedir, se você gostar deste vídeo, então, por favor, curta, comente, compartilha. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de tudo que nós postarmos aqui, tá ok? Pois fazendo tudo isso, você fortalece o canal e nós continuamos com cada vez maior entusiasmo, trazendo ensinamentos acerca da nossa língua, da língua portuguesa, certo? Mas sem enrolação, vamos para a aula. Os homônimos e os parônimos, na verdade, são termos que fazem parte do estudo da semântica, ou do significado das palavras. Afinal de contas, no uso cotidiano, na oralidade em especial, nós sempre fazemos alguma confusão e empregamos um termo no lugar do outro e assim sempre empregamos de forma inadequada determinadas palavras. Mas, através desse estudo dos homônimos e dos parônimos, certamente nós não mais cometeremos estes equívocos. Portanto, os homônimos, na verdade, são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes, inclusive, a mesma escrita, porém, significados distintos. Já as palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, contudo, entretanto, porém, possuem significados diferentes. Ainda pode estar um pouco nebuloso, um pouco complicado, mas depois desta aula você não vai ter mais dúvidas sobre homônimos e parônimos. Propriamente, quando é que eu devo classificar determinadas palavras homônimas e como eu vou classificá-las? Na verdade, nós temos 3 tipos de homônimos. Na língua portuguesa, as palavras homônimas, nós vamos classificá-las de 3 formas. Homônimas homógrafas, homônimas homórfonas e homônimas perfeitas. Certo? Quando é que eu vou classificá-las ou denominá-las de homônimas homógrafas? Simples, quando as palavras forem iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Por exemplo, colher. Colher é um verbo no infinitivo, tá ok? Eu colho. Eu colho, esse colho é uma palavra derivada do verbo colher. Porém, observe que nós temos aqui a palavra colher. Tá ok? Colher, verbo. Colher, substantivo. A mesma grafia, porém, pronúncia e significados diferentes. Yes? Beleza? Outros exemplos. O colher aqui é um talher, todo mundo sabe. Outros exemplos. Jogo. O jogo é um substantivo. Mas eu tenho também jogo. Então, percebe? Quando eu leio as duas palavras, elas se assemelham literalmente. Os fonemas, a grafia, melhor dizendo, você percebe que são semelhantes. Mas os sons já são diferentes. Jogo, substantivo, perceba que o som é fechado. Jogo. Já o verbo, embora se escreva da mesma forma, se pronuncia de uma outra forma. Jogo. Eu jogo.
Perfeito? Quando isso acontece, nós teremos homônimas, homógrafas. Homônimas, homógrafas. Grafias semelhantes. Para terminarmos as homônimas homógrafas, denúncia. Denúncia é um substantivo. Ó, a denúncia que fizeram, então, denúncia é um substantivo. Mas eu tenho uma outra palavra que se assemelha na grafia, que é a palavra denuncia. Então, perceba, denúncia, a grafia é semelhante, é parecida, mas eu tenho um outro som. Além do som, uma outra classe gramatical e um outro significado. Perfeito? Então, homônimas, homógrafas, nada mais são que palavras que apresentam grafia semelhante, porém diferentes pronúncia. Perfeito? Além das homógrafas, eu também tenho os homônimos homófonos ou as homônimas homófonas. Ora, homônimas homógrafas são palavras que se assemelham na grafia. E as homófonas são palavras que se assemelham na pronúncia. Exatamente. Palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia. Por exemplo, consertar. Consertar de harmonizar. Consertar, harmonizar. E consertar com S. Então, observem que na pronúncia eu não consigo diferenciar consertar com C de consertar com S. Na escrita, elas são diferentes, apresentam grafias diferentes. Consertar, harmonizar, apresentação artística e consertar, reparar com S. Tá ok? Além desses, nós temos censo. O censo com S vem de recenseamento. Mas eu também tenho a palavra censo com SS. A primeira é com C, inicial, recenseamento. O segundo censo é de juízo. Ora, ele não vai fazer isso porque tem bom senso, porque tem juízo. Este censo, embora apresente a mesma pronúncia, vai se diferenciar do primeiro censo de recenseamento através da sua grafia. Tá ok? Para finalizar as homófonas, nós temos acender, atear, fogo, e acender, subir. O menino acendeu a fogueira. Ora, esse acendeu a fogueira é atear fogo, pôs fogo, AC. Já o acender de subir, crescer, ele ascendeu profissionalmente, ele subiu, ele cresceu profissionalmente. Tá ok? Então, as homônimas homófonas nada mais são que palavras que se assemelham ou que são iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia. Certo? Além das homófonas, homógrafas, homófonas, homônimas homófonas e homógrafas, nós temos as homônimas perfeitas. Ora, homógrafas iguais na grafia, diferentes na pronúncia. Homófonas iguais na pronúncia, diferentes na grafia. E quando nós temos homônimas perfeitas? As homônimas perfeitas, elas simplesmente apresentam grafia e pronúncia iguais. Por exemplo, caminho. Caminho é um substantivo. O caminho que eu escolhi é um caminho de sucesso. O caminho que eu escolhi é de sucesso. Substantivo. Mas eu tenho uma outra palavra
que é igual na grafia e é igual na pronúncia. Que palavra é essa? É o verbo caminho. Eu caminho diariamente. Então, perceba que eu tenho a palavra caminho tanto como verbo como substantivo. E ambas apresentam igualdade tanto na grafia quanto na pronúncia. Isso ocorre porque estas palavras se tratam de homônimas perfeitas. Tá ok? Além de caminho, nós temos a palavra cedo. Cedo, verbo, e cedo, advérbio de tempo. Não. Eu cedo se eu quiser. Eu cedo se eu quiser. Eu permito se eu quiser. Mas eu tenho também um advérbio que se escreve da mesma forma, que por sua vez é igual na escrita e na pronúncia. Quando isso acontece, mais uma vez repito, é porque essas palavras se tratam de homônimas perfeitas. Para finalizarmos os homônimos, nós temos a palavra livre. Livre na condição de um adjetivo. Você está livre. E eu tenho a palavra livre como sendo o verbo. Então, observem mais uma vez que tanto o adjetivo quanto o verbo apresentam as mesmas representações gráficas, as mesmas letras e apresentam os mesmos sons. São iguais na grafia e iguais na pronúncia. Tá ok? Livre, adjetivo, e livre, verbo. Iguais na grafia, iguais na pronúncia. Por que isso acontece? Porque nós estamos diante de um exemplo de homônimos perfeitos, ou homônimas perfeitas. Tá ok? E agora nós chegamos às palavras parônimas, ou parônimos, como você preferir. Na verdade, os parônimos são as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto diferem, são diferentes no seu sentido. Por isso, é muito importante tomar conhecimento desses termos para que não façamos confusão, não empreguemos de forma inadequada ou inapropriada. Vejamos alguns exemplos de palavras parônimas. Absolver. Não. O presidiário foi absolvido. Absolver foi perdoado. O réu, melhor dizendo, acho que fica mais adequado, o réu foi absolvido. Absolvido foi perdoado. Mas absolver, eu tenho uma outra palavra que se assemelha na grafia e na pronúncia, e eu posso empregar de forma equivocada um desses termos, que é a palavra absorver, aspirar. A esponja absorveu toda a água. Compreendeu? Além dessa, nós temos também apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem. E também temos apóstrofo, que é um sinal gráfico. Aprender. Aprender no sentido de tomar conhecimento. E apreender no sentido de captar, capturar. Ok? Cavaleiro. Cavaleiro, aquele que cavalga. E cavalheiro, um homem gentil. Uma raridade, mas existe. Um homem gentil. Comprimento, e aqui parece que é um dos termos que mais a gente, ou muita gente, usa de forma inadequada. Comprimento, extensão. Ora, a casa tem 6 metros de comprimento, largura por 15, enfim. Comprimento, extensão. E cumprimento, saudação. Tá ok? Comprimento é extensão. Cumprimento, saudação.
Beleza? Além desses, nós temos também coro. Coro, coral, musical. Não, vamos ver ou vamos assistir à apresentação do coro. Coro. E temos também couro, a pele do animal. Pele do ser humano, nós também temos couro, enfim. Coro, musical, couro, pele. Delatar. Embora não ouçamos tanto, mas nós precisamos compreender. Delatar, denunciar. Ele delatou o deputado fulano. Denunciou. Dilatar, alargar. A pupila dos olhos dele se dilatou. Ok? Alargou. Descrição. Ato de descrever. E descrição, prudência. Um texto descritivo, por exemplo, que é mais comum no nosso meio, no ambiente escolar. Ele vai fazer um texto descritivo. Nesse texto descritivo, ele vai apresentar descrição. E discrição, prudência, seja discreto. Tá ok? Despensa, local onde se guardam alimentos, e dispensa, ato de dispensar. Beleza, gente? Então, assim nós finalizamos. Evidentemente, como vocês sabem, a lista de parônimos é bem maior. Mas, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido útil, que você tenha gostado. E mais uma vez repito, se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de tudo que nós compartilharmos ou postarmos aqui para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Fui!